gosta de calor, né? Tu fica agoniada gravando daí. Parece que tu acabou de sair do banho e tu tá com maquiagem. O meu óculos tá tudo sujo. Tu tem pele o quê? Oleosa ou mista? Oi gente, o vídeo de hoje vai ser finalmente o Pan de Bel, que a gente alterou uma semaninha, mas que agora tá aqui finalmente. E a gente vai falar hoje do livro O Mundo de Anne Frank, que vai estar a capa aqui no nosso meio. E a gente vai contar mais ou menos o que foram as considerações e fazer uma resenha e conversar com vocês sobre o livro. Muitos de vocês leram junto o diário e depois o Mundo, ou leram o Mundo primeiro e depois o diário. Então eu fiquei tão feliz que vocês leram o diário também, principalmente a Pamela. Assim, eu não terminei, então a gente vai ter duas opiniões, na verdade. Tu que já tinha lido o diário, eu que li o Mundo de Anne Frank sem ler o diário. Eu tô lendo ainda o diário, então vai ter umas visões diferentes. Eu nem te apresentei, né? Pois é, não, mas é de casa. Pra quem não conhece a Pan ainda, clica aqui na cara dela, que eu vou deixar o canal dela aqui, ou no card ali em cima. Eu achava que precisava ler o diário pra entender melhor o mundo de Anne Frank, mas não precisa na real, não é obrigatório ler o diário. Só que a única coisa é que o mundo de Anne Frank é um pouco mais velado, assim. Não é aquela coisa nua e crua do diário, porque o diário ele é bem mais pesado, as palavras da Anne mesmo. E o mundo de Anne Frank tem muitas coisas, tem ilustrações. As ilustrações deixam muito leve o livro. E ele conta também a história dela antes da guerra começar, na real, no comecinho da guerra. Ele conta como aconteceram as coisas, como foi acontecendo. E o diário, a gente só sabe do diário a partir do momento que ela vai pro anexo secreto, que é o esconderijo dela. Então no mundo de Anne Frank tem um pouco mais da história da Anne antes de ser a Anne Frank do diário, entendeu? A gente conhece um pouco mais da família da Anne, da história dela, e aí depois tem a parte dela no anexo, depois ela no campo de concentração. E tudo isso foi com pesquisas de pessoas que conviveram com ela. Tem várias amigas dela que encontraram ela no campo de concentração também, pesquisas com familiares distantes, com pessoas que conviveram com eles durante aquele tempo, enfim. Eu tentei começar lendo Anne Frank primeiro, o diário, e só que daí eu notei que assim, tava bem pesado. Eu fui tentar ler o Mundo de Anne Frank primeiro, e é uma parte mais romantizada, assim. Eles vão transformando em diálogos, em umas descrições, parece que tá lendo um livro de ficção. Porque é a parte romantizada do livro da Anne Frank, do diário da Anne Frank. E eu ainda não consegui terminar o diário da Anne Frank porque é bem mais pesado. Eu acho que no próprio livro, a autora já disse que é uma adaptação mais infantil. Fala. Também conta ali como que foi a vida do pai da Anne, porque depois que o nazismo começou a se alastrar pela Holanda e pela Alemanha, a família real foi pra Londres, então meio que alastrou mais ainda pela Holanda. O que aconteceu? O pai da Anne era dono de um escritório, ele tinha os negócios dele, e os judeus não poderiam mais ser proprietários de nada, e além de ter que usar estrelas de Davi, não poder ir pra shopping, cinema, isso tudo eles relatam no livro, a autora relata no livro, mas principalmente o pai dela, porque ele precisou entregar o negócio deles pra uma pessoa de confiança, pra aí então ele ir pro esconderijo. A autora também relata que ele já sabia que isso ia acontecer, e aí ele acabou já, né, ele reservou enquanto ele escondia da Anne. Como tem essa visão de outras pessoas, dá pra ver, não é só a parte que ela fica imaginando. Isso. Dá pra ver o que eles já estavam pensando antes. O livro que é escrito por uma criança, né, que não parece uma criança, mas era uma criança, é muito mais cru do que esse que é escrito por uma adulta e relatando tudo o que aconteceu. Porque eu acho que criança tem essa mentalidade assim, mas tá acontecendo isso, é isso, isso e aquilo. E sempre aquela coisa de que vai acabar logo, e que ela ia se tornar isso, se tornar aquilo, enfim. O diário é tipo bilhões de vezes pior do que o mundo de Anne Frank em questões assim de... é muito pesado, te deixa muito ruim. É um livro muito bom, é meu livro preferido, mas tu fica muito agoniada com aquela situação, principalmente de saber que realmente aconteceu, tu se sente muito impotente de ter acontecido isso tudo no mundo, enfim, tu nem ser nascido. Quando eu ouvia as pessoas falarem sobre o diário de Anne Frank ou qualquer dos livros, eu imaginava, não sei, porque o pai dela fez o primeiro corte, né? Foi assim, pá, que pai é esse? Ele tá tirando tudo, tipo, ele deve ter sido muito chato. Mas aí eu fui ler, gente, ela tem um amor por aquele pai. Tem. Eu assim, ai meu Deus, não! O pai e a mãe, o pai dela era o xodó, sabe? E o pai dela fez aqueles cortes porque tem isso de que ela relatava muito da adolescência dela, da puberdade, da vontade dela de ficar com outros caras, de se descobrir e, sei lá, de transar. Ela falava isso muito no diário. E ela era novinha, né? Então era tipo, pra aquela época, o corte foi feito em 1940 e poucos, 47, 48, logo depois de ter acabado a guerra. Então naquela época, gente, imagina, uma criança simplesmente falando aquilo lá. Aí o pai dela cortou pra preservar a identidade dela e tal. Aí muita gente diz que é fake, ela nunca existiu, sempre tem, né? Sempre tem as teorias. Então quando eu via, eu ficava muito assim, que pai é esse, tal? O que ela falou desse pai pra ele ter cortado? Deve ter cortado tudo sobre ele, mas não, é só pra querer preservar ela mesma. Eu sentia que tipo, foi muito do nada quando eles descobriram o anexo, assim. Eu tava tipo muito de boa. Teve várias ameaças assim, pronto, é agora. Daí quando tava tudo assim, ó,
ok. Mas isso no diário? No mundo. No mundo? Ah, tá. No diário, eu não sei no como mundo que é. ele só relata mesmo que... Ela só relata que ele já tinha isso, que ele já sabia que ia acontecer, o Sim. Otto. O pai dela já sabia que algum tempo ia acontecer, porque eles recebiam várias cartas, né? E aí aconteceu... E já alguns mantimentos foram levados, cortados, o cara foi preso, não sei o quê. No diário, ela começa já, assim, ela conta um pouco de antes, porque ela começa a escrever um pouquinho antes de ter ido pro Anexo Secreto, sabe? Aí depois ela conta como que é lá. Que ela ganhou de aniversário já. Ela ganhou um diário de aniversário, ela chama de Kitty, diz que é o melhor amigo dela. E realmente por 2 anos e um pouquinho que ela ficou no Anexo Secreto foi o melhor amigo dela, porque ela não conversava muito com a irmã, ela conversava mais com o Peter, que era o menino que morava lá junto com ela. A gente já demorou um pouquinho pra falar. Demorou! Quando ela realmente tinha, tipo, desenvolvido alguma coisa pra ela conseguir manter a sanidade. Assim, as coisas aconteceram. Foi tipo o tempo dela se acostumar com a situação pra depois ter que se acostumar com outra, que foi a do campo de concentração. O que eu mais acho legal, tipo, a personalidade dela. Ela exigia as coisas pra ela. Quando ela confrontou o senhor... o Van Damme. Que assim, ela queria um horário pra ela poder ficar no quarto dela sozinha, porque ele tinha o seu horário de trabalho e achava que o tempo dele era mais importante que o tempo dela. E ela ia lá, ela exigia aquele espaço pra ela, aquele tempo. Não tinha papas na língua, quase todo mundo. Ela sempre se impôs, sempre. Por isso que ela não batia às vezes com a mãe dela, porque a mãe dela dizia que mulher não tinha que ficar se impondo daquele jeito, né? Na frente de homem. E naquela época era a coisa mais normal do mundo as mulheres serem realmente muito oprimidas e os homens fazerem o que eles queriam, né? Assim, bem entendesse. E a Anne sempre teve uma ideologia muito feminista, assim. Ela sempre foi de que ela precisa se impor também, assim como os homens precisam aceitar ela. Enfim, é por isso que é o meu livro favorito. Ela era uma pessoa incrível ainda e... não vou nem falar mais, senão eu comecei a chorar. Eu achei forte o mundo ali, a parte final. Aí depois ela começa a retratar o que é quando eles descobrem o anexo. E, gente, no mundo Jane Frank já é triste. Assim, eu vejo pelo lado, quando eu li O Menino do Pijama Listrado, também é narrado por uma criança. Então é uma visão, assim, muito levinha, mas ainda assim a gente percebe que são coisas ruins, muito ruins acontecendo. E o mundo Jane Frank continua sendo coisa ruim. Ela tem uma pegada, assim, mais... dramática também, porque, gente, acontece muita coisa ruim, assim. Muita. E tipo, e eles vão definhando e vão... Ai. É uma situação completamente fora de controle pra quem vivia isso e quem era oprimido pelo nazismo. Não tem como não se botar na pele dessas pessoas. Enfim, gente, era uma coisa absurda. Tipo, tu é obrigado a usar uma estrela aqui identificando a tua religião e tu é oprimido pelo que tu acredita. Isso deve ser, tipo, a pior coisa do mundo. Não, e fazem como se a pessoa fosse diferente. Tipo, a pessoa em si ser diferente por causa da religião. Tipo, não poder andar nos mesmos lugares, não poder no shopping, ter o seu próprio negócio. Todo mundo começava a ser preso e todo mundo ganhava coisas por denunciar. Imagina, tanto tipo, que eles foram denunciados, né? Mas nunca se soube por quem foi exatamente. Eu nem gosto de falar disso porque, olha, eu fico indignada. Não, eu fico revoltada mesmo, revoltada. Eu acho que fica com uma dica pra galera meio que saber o que aconteceu. Eu acho que tem muita gente que tem meio preconceito de saber. Eu era uma dessas pessoas, tá, gente? Há pouco tempo que eu comecei a querer saber mais das coisas que aconteceram. Eu tinha um pouco de preconceito com livros mais históricos ou coisas, sabe? Eu tinha esse preconceito. É ótimo, tipo, poder ter essa visão pra te conseguir analisar o que tá acontecendo, sabe? Ele é um livro histórico, mas não parece um livro histórico, vamos dizer assim. Essa foi a nossa opinião do mundo de Anne Frank. É um livro incrível que vale muito a pena ler. Eu dei 5 estrelas lá no Scooby e... eu daria 5 estrelas na vida, assim, porque é um livro muito bom. Leiam o Primeiro Mundo e depois o Diário, que fica melhor. E o próximo livro vai ser o livro... vai aparecer aqui, ó. Proibido, da Tabitha Suzuma. Dá muita polêmica em todas, o pessoal comenta aí, porque fala sobre incesto, então prepare-se para mais... Enfim, vai ser lá no meu canal. O evento com a data e o horário e tudo que vocês precisam saber vai estar aqui embaixo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de dar o joinha, se inscrever no canal para os próximos vídeos, se inscrevam no canal da Pan. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!